Graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, casado com Henriqueta, e nós temos uma filha que se chama Emanuele. Nós somos os seus missionários na Albânia. E o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais deste ano é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a base bíblica para isso está lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 5. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta à cidade de Filipos, aos irmãos de Filipos que estavam ali, ele estava preso em Roma. Mas essa não havia sido a primeira prisão que o apóstolo Paulo tinha experimentado. Quando o apóstolo Paulo tinha passado pela cidade de Filipos, a pequena cidade de Filipos, que tem esse nome por causa do filho do César Augusto, chamava Filipos. E ali ele deu o nome a essa cidade também de Filipos. E a história de como chegou o evangelho nessa cidade foi a primeira cidade na Europa onde foi constituída a igreja. A primeira igreja da Europa foi constituída ali na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, estava juntamente com Silas. Eles, à noite, Paulo teve uma visão com um jovem, um homem macedônico, e na visão ele via que esse macedônico falava: passa a Macedônia e nos socorra, nos ajude, venha falar do evangelho. E o apóstolo Paulo, então, desembarcou ali naquela pequena cidade e foi para Filipos. E ali encontrou Lídia com o coração aberto, aceitou a Jesus, e o evangelho começou a ser proclamado na cidade de Filipos. E assim começou a primeira igreja cristã da Europa. A cidade de Filipos, ela era toda construída de pedra, eram pedras sobre pedras. Mas o que aconteceu? Naquela época, o governador da cidade de Filipos era Gálio. Isso nos anos 53 depois de Cristo, está em Atos capítulo 16. E Gálio, ele era irmão de Sêneca, um dos maiores fundadores de uma seita que estava acabando, confrontando e tentando destruir o evangelho. São eram os gnósticos e os estoicos. Essas duas seitas, principalmente os estoicos, nessa pequena cidade de Filipos, ela era difundida pelo governador da cidade, por Gálio. E por isso também o apóstolo Paulo foi preso, por estar confrontando a filosofia daquela época, que eles criam naquela época. E ali Paulo foi preso por estar pregando o evangelho juntamente com Silas. Eles foram chicoteados, açoitados. A Bíblia fala que eles foram arrastados por aquela pequena cidade e finalmente foram presos. E na prisão existia uma sentinela, um guarda, que ficava tomando conta deles ali. Eles foram ali aprisionados, mas o que aconteceu de interessante? À meia-noite, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam louvando a Deus, estavam glorificando o nome de Deus. Não porque estavam presos, não porque estavam tristes, não porque estavam felizes. Estavam louvando a Deus porque Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Esse contexto histórico que nós estamos conhecendo mostra que a nossa alegria inabalável, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ela não depende de circunstâncias com as quais nós estamos convivendo. Ela não depende de circunstâncias que nós podemos estar passando no momento. De repente, você é uma pessoa que tem muitos bens, tem muitos carros, terrenos, riquezas, e não é feliz. Ou, por outro lado, você de repente não tem nada disso, mas também não é feliz. A Bíblia fala que nós não devemos conformar com este século. E também fala, o apóstolo Paulo também fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, seja na fartura ou nas necessidades. E ele fala também, tudo posso naquele que me fortalece. E é essa fortaleza que é Jesus Cristo, o autor da alegria. Ele foi quem escreveu a nossa vida. O autor da alegria, ele nos deu essa alegria quando nós aceitamos a ele, quando nós conhecemos a ele. Então, o apóstolo Paulo, mesmo tendo passado ali por açoites, por ter sido carregado, ele foi arrastado pela cidade, sendo preso, estava louvando a Deus. E o que aconteceu? Ocorreu um terremoto. E esse terremoto destruiu praticamente tudo ali. Se você for hoje na pequena cidade de Filipos, você vai encontrar duas cidades, dois vilarejos. Uma cidade antiga, que era onde o apóstolo Paulo pregava, e lá tem ainda, foi construído de ferro lá, uma parte onde foi a primeira igreja cristã, da era cristã, na Europa, onde Paulo pregou para Lídia. E tem a outra cidade ali construída também de pedras, de tijolos, e tem ali o Areópago também, aquelas coisas todas ali. Mas enfim, o que aconteceu foi que o terremoto destruiu aquela prisão e parte da cidade.
e eles foram libertos. E ali, encurtando a história, ele teve a oportunidade de falar da alegria de Jesus até mesmo para aquele sentinela que estava segurando, vigiando ele para não fugir. Amados, a alegria de Jesus que vive em nós, independente das circunstâncias, é uma alegria inabalável, é a alegria suficiente de Jesus, e ela tem que ser externada para as outras pessoas, ao ponto das outras pessoas perguntar: uai, mas você não tem dinheiro, você não tem carro, você não tem isso, você não tem aquilo, e é feliz? A nossa felicidade, ela é independente dos bens materiais, ela é independente da felicidade externa que você tem. A felicidade verdadeira, ela não depende de fatos momentâneos, mas sim do maior fato da história, que Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. Essa é a nossa alegria. Queridos, Deus tem feito muitas coisas através da obra missionária no mundo inteiro, através da Junta de Missões Mundiais. E na Albânia, ali nós estamos atualmente no norte da Albânia. Chegamos na Albânia em 2006, plantamos a primeira igreja na pequena cidade de Báthori, que é uma pequena cidade de Câmisa. Depois, através de um casal que mudou dessa cidade para outra, chamada Zalminé, começamos outro pequeno grupo, foi aumentando, começamos outra igreja. E depois, a minha esposa também, juntamente com outras mulheres, começou um pequeno grupo, que hoje são 45 mulheres que se reúnem. Tudo isso seria normal se fosse no Brasil, mas em um contexto muçulmano, em um contexto islâmico. É o poder de Deus sendo manifesto na alegria daquelas pessoas que não conheciam Jesus. E a alegria de Jesus passou a entrar de forma educada na vida dessas pessoas. Elas abriram seus corações e aceitaram Jesus. E aí surgiram 3 novas igrejas ali no norte da Albânia. Atualmente, desde 2014, nós fomos para uma pequena cidade chamada Leja, e nessa pequena cidade começamos um trabalho especificamente com o povo do sítio, das pequenas roças, lá chama fichatas, das pequenas fichatas, e ali das montanhas, das altas montanhas, começamos a conhecer o povo Gheg, que era um povo não alcançado, um povo onde eles não conheciam o verdadeiro Jesus, a verdadeira palavra de Deus. E aos poucos, com não poucas lutas, o evangelho começou a chegar nas altas montanhas da Albânia. Graças a Deus, hoje, muitas daquelas famílias já têm o evangelho, já têm a Bíblia, e eles também têm um pequeno radinho MP3, do tamanho de um celular pequeno, Nokia, daqueles antigos, e eles é a bateria solar. Então, eles podem ouvir hoje o evangelho, todos os evangelhos, todo o Novo Testamento, algumas pregações e também alguns louvores para a glória de Deus. Esse pequeno MP3 é carregável através de bateria solar, eles colocam no sol ali, fica carregando, e durante o dia, quando eles estão trabalhando, ficam ouvindo o evangelho. A maravilha de Deus, o poder, a alegria de Deus tem chegado até o povo Gheg. Já temos 7 pessoas desse povo Gheg que foi batizado. Enfim, todos os anos Deus proporcionou batismo na Albânia. Mas, queridos, nós estamos passando por uma pequena crise aqui no Brasil. Uma crise que não era esperada, esse tal do coronavírus. E, amados, nós, da Junta de Missões Mundiais, nós necessitamos das suas orações. Nós necessitamos das suas ofertas. Para você ter uma ideia, tudo que acontece no Brasil é refletido lá fora no campo missionário. Então, se a oferta não chega na Junta de Missões, a Junta de Missões tem tentado levar todas as ofertas em dia para os seus missionários. Mas, com o passar do tempo, passa meses e meses e as ofertas não chegam, nós precisamos que você envie as suas ofertas para a Junta de Missões Mundiais. Não espere alcançar o alvo. Vai enviando semanalmente para que essa oferta possa ser direcionada para os missionários que estão fora do Brasil e também para a própria equipe da Junta de Missões Mundiais que está aqui no Brasil. Nós contamos com suas ajudas e suas orações, que o Senhor possa estar te abençoando e que a alegria do Senhor possa ser real e verdadeira na sua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.